Algumas pessoas têm problema em entender como é que Deus pode ser um homem, porque um homem é fraco e morre e tem problemas e imperfeito, e Deus é perfeito e não tem esses problemas. Nós devemos talvez melhor pensar, em lugar de pensar que Deus ficou menos ao ser um homem, que Deus não era menos, Cristo não era menos, Ele era Deus plus homem, entende? Colocou homens em cima da divindade dele, para ser ainda Deus, mas também homem. E desta forma podemos entender que Deus chegou aqui para viver entre nós, como Jesus é Deus, mas também gente. Ele chegou aqui para algumas razões. Pode passar, irmão. Ele chegou como encarnação para algumas coisas. Pode passar. A Bíblia diz: no princípio era aquele que é a palavra, e estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E tem pessoas que me perguntam de vez em quando: mas pastor, por que diz aqui palavra? Por que não diz Jesus? Porque diz no grego logos, que é a palavra, mas também a ideia de lógica de tudo. É porque antes de nascer ele não tinha o nome de Jesus. Lembra, o anjo falou para Maria: você vai dar à luz e vai dar o nome de Jesus para o bebê. Antes disso ele não tinha nome de Jesus. Foi dado isso depois de nascer homem. Então, esta palavra é Jesus antes de nascer e ser chamado pelo nome de Jesus. Então, mas por que ele fez isso? Por que temos a encarnação? Temos 4 razões. As 2 primeiras já tratamos antes. Primeiro, revelar Deus a nós. Você quer entender Deus? Olhe em Jesus Cristo. Jesus mesmo falou: você pode me ver? Quem me viu, viu o Pai. Então, podemos ver em Jesus Cristo Deus triuno. No amor, na paciência, no sofrimento, no poder, nas ações dele, na justiça dele e tudo. Mas quando você pensa em Deus, se tem uma ideia ou uma dúvida, está pensando talvez Deus é assim, pensa em Jesus Cristo. Ele revelou Deus perfeitamente. Segundo, redimir a humanidade da caída. Nós caímos em pecado, todos nós, humanidade em geral, e nós todos. E ele chegou para resolver este problema de pecado. Morreu na cruz para resolver este problema que nós temos de pecado. Mas ele fez mais do que isso. Muitas vezes pensamos que Jesus morreu na cruz para pagar o preço de nossos pecados. É só isso. E diminuímos um pouco a mensagem da cruz. Porque Cristo fez mais do que isso. E Ele vai fazer mais do que isso. A encarnação de Cristo é mais do que nascer e ser um bebê. Entende? É mais do que morrer na cruz e pagar o preço de nossos pecados. A pessoa de Cristo fez muito mais por nós. Ele também restaura a gente. Quer dizer, recuperar, reparar, renovar, ressuscitar. Modificar, transformar as nossas vidas, hoje e para sempre. E tem 2 lados nisso. E outra coisa, Ele vai reinar para sempre. E isso é uma coisa que nós esperamos. Hoje à noite eu quero entrar nessa segunda parte aqui, e nós temos 4 versículos só. Eu vou mostrar os versículos aqui da Bíblia. Primeiro, renovar, restaurar a gente. Tem os versículos em português e alemão. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O que quer dizer a Bíblia sobre restauração aqui?
Não é muito complicado entender que Deus é o sumo sacerdote perfeito, que ele não precisava de um sacrifício pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado. Mas às vezes nós não entendemos bem como ele pode nos restaurar a Deus. Primeiro, Jesus nos restaura o relacionamento que nós temos com Deus. Agora eu posso entrar na presença de Deus pela ajuda que eu tenho com Jesus Cristo. Você vai para, talvez um dia já fez algo errado e precisava aparecer diante de um juiz. Quando eu era jovem, militar, eu estava andando um pouco rápido demais. Um motozinho que eu tinha me pegou e eu esqueci do certificado de seguro que eu tinha mesmo, mas eu esqueci em casa. Então, porque foi uma coisa mais do que só andar rápido, foi duas coisas, eu precisava ir para o tribunal mesmo, aparecer diante do juiz. E porque foi uma coisa simples, não precisava de advogado. Mas imagina coisa mais grave. Você vai para o tribunal sem advogado? A Bíblia diz que Cristo é nosso advogado, que Ele está ao lado de nós. Ele sabe como falar aquela língua, entende? Legal que o tribunal usa. Ele conhece as pessoas por dentro. Você quer um advogado que é de outro estado, que não conhece ninguém, no momento que tem um problema? Ou você quer um advogado que conhece todo mundo? Sabe que aquele juiz, ele não gosta disso. Então vamos evitar falar disso, porque aquele juiz é assim, entende? Melhor, vamos supor que você podia, com problema, que precisa para ser diante do juiz, ter um advogado que era filho do juiz. É complicado, não é? Mas imagina. Agora você tem alguém como advogado que o juiz confia nesta pessoa, já tem relacionamento com esta pessoa. É isso que nós temos em Jesus Cristo. Ele não é somente o sumo sacerdote, mas ele é o quê? O Filho de Deus, que nos representa diante de Deus. Neste caso, não é como um tribunal hoje, em que o filho não pode representar. É mais como antigamente, quando tinha um rei, que era o juiz da terra. E o príncipe, o filho do rei, vai te apresentar ao rei e dizer: eu conheço esta pessoa. Sim, ele fez errado, mas eu já cuidei disso, já paguei o preço. Ele pode agora ser perdoado. Assim que Jesus faz para nós. Ele está lá diante do Pai, mas também Ele conhece a nós e nos representa diante de Deus. Outra coisa, Ele é homem. Às vezes nós pensamos, e tem alguns teólogos que acham que Jesus era, antes de nascer, parte da Trindade, Deus mesmo, e não era homem. Ele nasceu da Virgem Maria e se virou Deus plus, Deus e homem, os dois. E quando ele foi para o céu, ele deixou a humanidade aqui? Não. Ele foi como Espírito nos céus, ele foi com o corpo dele. Ele apareceu aos discípulos como? Com cicatrizes, para provar, sou eu. Eu acredito que Jesus Cristo é Deus homem hoje. Ainda é Deus homem hoje. Então ele entende como é a vida humana, como é difícil, os problemas, tentações, dificuldades que nós temos aqui. E quem nos representa diante do Pai, Ele entende a nossa vida, porque Ele passou por tudo isso. Eu me lembro uma vez quando eu era militar, que um amigo meu estava falando sobre o que aconteceu na academia militar. Naquela época, houve um escândalo, uma coisa que aconteceu. Alguns dos cadetes militares que estavam lá, eles foram pegados colando.
E a prova não foi muito forte, mas foi coisa mesmo, testemunho e tudo. E eles foram condenados não pelo tribunal, mas por um grupo de cadetes mesmos, um tipo de júri, que ouviu tudo e falou sim, aconteceu, e expulsos com vergonha, e perdeu a bolsa e tudo que tinha para a faculdade, e não podia ser militar, perdeu a chance de ser oficial e tudo. Eu era oficial militar, mas nos Estados Unidos nós temos 2 meios para alguém ser oficial. Um é a academia militar, como tem no Brasil. Mas uma pequena porcentagem só faz isso. Menos do que 1/3. A maioria dos oficiais vem e faz um trabalho paralelo com a faculdade. O treinamento militar, nos 4 anos de faculdade, faz um treinamento militar ao lado para depois ser oficial. Então, eu não passei por isso, mas ele passou por isso. Então, eu perguntei dele, o que você acha? É justo? Ele falou, estes mesmos fez algo errado e merece esta punição? Ele falou, é uma questão primeiro de honra. O oficial militar pode, com ordem, mandar alguém matar alguém. Tem que ser uma pessoa de alta confiança. Uma questão de honra, de verdade, de ter confiança naquela pessoa. E no outro lado, quando eu era cadete, eu me lembro que nós, os cadetes, elegemos este grupo que decide estes casos. E a hora que eu coloquei os nomes, eu pensei muito bem. Quem vai me representar bem naquele momento se acontecer alguma coisa? Mas também quem vai ser justo nestes casos? E depois eu pensei, se um dia eu faço algo, eu estou condenado por este grupo de homens que eu elegi, eu mereço mesmo. Porque eu conheço estes homens. E eles me conhecem. Todos os dias estamos juntos. Nas dificuldades, nas coisas boas, no treinamento militar, nos estudos. Então, sim. Se o grupo falou que aconteceu, eu confio que aconteceu mesmo. Jesus, Ele nos conhece. E Ele podia dizer, sim, merecemos, entende? A punição, a morte. Mas pela graça e misericórdia de Deus e Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Ele foi condenado em nosso lugar. Mas nosso Deus, Jesus Cristo, que é homem, Ele entende a nós. E você pode confiar nele. Você pode confiar que Ele entende esta vida aqui. Jesus também, além de nos conhecer, Ele tem o poder de nos colocar numa posição correta com Deus. Então, uma parte da restauração é que Ele restaurou a gente em nosso relacionamento com Deus. Mas também Jesus está restaurando mais alguma coisa. Nossa situação neste mundo. Então, a segunda parte é isso aqui. Pode voltar, passou, pulou. Pode voltar, irmão. Isso, ok. Jesus estava pregando e João Batista, que apresentou Jesus para as multidões, foi preso. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Estava embaixo a sentença da morte, na prisão. E ele começou a ter dúvidas. Como homem, pensou, este Jesus não tem poder? Que é cunhado, não, é primo dele, ele não tem poder de me salvar, de fazer alguma coisa para me ajudar neste momento? Então ele mandou alguns seguidores, alguns discípulos dele para falar com Jesus. Eles chegaram e perguntaram isso, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro?
Ele estava com dúvidas. Jesus respondeu de uma maneira muito interessante. Em lugar de dizer, sim, eu sou, ele falou o seguinte: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mansos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que foi que Jesus falou? Olhe aqui e me dizer se eu não sou Deus, se eu não tenho poder, se eu não posso fazer qualquer coisa. Mas Jesus não salvou a vida de João Batista. João Batista morreu e no próximo segundo ele estava nos céus diante do Pai. E Jesus depois falou: não nasceu homem maior, profeta maior do que este homem, João Batista. Mas ele não salvou ele. Mas ele estava salvando muitas pessoas. Às vezes é um pouco difícil entender porque Deus cura alguém e não cura outro, ou salva alguém e não salva outro. Mas podemos entender uma coisa: neste mundo, Jesus chegou para restaurar em parte, não completamente. Ele está permitindo o mundo andar, as pessoas decidirem se eles vão confiar nele ou não, por um tempo. Mas um dia ele vai voltar e restaurar tudo. Vai acabar com as doenças, com a morte, com a guerra e com tudo. Mas por enquanto ele está permitindo isso. As razões são razões de Deus. Às vezes podemos entender, às vezes não. Mas podemos ter certeza de que Ele tem poder de restaurar. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de fazer milagre, de ressuscitar os mortos. Sim, Ele tem este poder. E Ele age aqui, mas nem sempre como eu quero ou como você quer. Ele é Deus na carne, não sou eu, Deus na carne, para decidir essas coisas. Mas Ele tem poder. É uma prova de quem Ele é. E Ele faz isso até hoje. É interessante que às vezes nós pensamos que é um pouco difícil porque Ele está deixando muito, entende, acontecer. Mas é como um filme. Quem já assistiu um filme e depois assistiu o segundo? Como Star Wars. Chegou o novo Star Wars, que é o 7º, eu acho. Foi com a família para assistir. Eu gosto deste filme, sim. Mas o primeiro deixou um pouco para o segundo, e o segundo ainda mais. O segundo, que era quinta, é complicado. Deixou a situação bem difícil para todo mundo, entende? Por quê? Quer que a gente esperar o próximo, entende? De certa forma, acho que Deus está fazendo a mesma coisa, entende? Deixando a gente com fome, entende? Com sede de chegar o dia que Ele vai resolver tudo e podemos celebrar isso lá nos céus. E Ele vai fazer isso sim. Quando é que Ele vai fazer isso? Quando Ele reina. Jesus chegou aqui não somente para resgatar a gente do pecado, não somente para revelar Deus, não somente para restaurar, mas também para reinar. Do início ele foi profetizado pelos profetas a reina do Senhor, que ele ia reinar para sempre. Mas ele não está reinando completamente, da mesma maneira que ele não está curando completamente neste momento na terra. Mas ele já está reinando nas vidas de algumas pessoas. Está transformando o mundo em parte agora. Um dia ele vai reinar para sempre. A palavra diz, o anjo falou para Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará, Jesus, o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim.
Tem algumas coisas aqui. Primeiro, que ele tem o direito de reinar. Ele é o filho de Davi. Ele é o filho do Altíssimo, o filho de Deus. E ele vai reinar para sempre sobre todos. A Bíblia diz isso. Sobre quem? O povo de Jacó. Eu vou explicar isso rapidinho. Então, podemos entender algumas coisas. Quem vai estar naquele reino? Ele vai reinar sobre o povo de Jacó. Eu não sei completamente porque a Bíblia aqui diz Jacó, mas quem é Jacó? É um filho de Abraão, de quem vêm os 12 tribos que multiplicaram fazendo este povo chamado povo de Jacó, povo de Israel. Por que Israel? Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, a mesma pessoa. É o povo de Israel. Então, quer dizer que eu preciso ser judeu para ser parte do povo de Deus? Não, porque o Novo Testamento diz o quê? O filho de Abraão mesmo é aquele que está seguindo o Senhor. Que este relacionamento não é mais pelo sangue, mas pelo Espírito. É o Espírito Santo que faz alguém um filho de Deus. Primeiro capítulo de João diz que ele chegou para os seus, quer dizer os judeus, e eles rejeitaram. Mas a qualquer pessoa que mostrou a fé e creu em Jesus Cristo, a estes ele deu o direito de se tornar filhos de Deus, filhos de Jacó, no sentido de ser o povo de Deus. Então nós temos esta palavra aqui, filho de Jacó, que não está dizendo explicitamente algum filho de Jacó pelo nascimento. É uma palavra que quer dizer o quê? Povo de Deus. Naquela época, quando Jesus pregava o povo de Israel, quando ele falou o povo de Deus, como foi que o povo entendeu isso? O povo de Israel, é a mesma coisa. Aquele que foi escolhido de Deus, o povo dele. Entende? Então, quando ele diz povo de Jacó, ele está dizendo quem? Nós, que temos um compromisso com Deus, seguidores de Cristo, nós somos o povo de Deus, os filhos de Jacó. E não é que todo mundo vai estar lá. Entende? Alguns vão ficar separados. Se Deus permitir todo tipo de pessoa que quer fazer o que Ele quer, como vai ser a próxima vida? Os céus, a terra que Ele vai recriar. Talvez pior do que esta. Ele vai permitir só quem? A pessoa que nasceu de certa família? Não. A pessoa que nasceu de novo. E como você pode nascer de novo? Tomar uma decisão. Eu quero seguir o Senhor, quero obedecer ao Senhor. Eu acredito que o Senhor é justo, correto, eu quero isso. E você decidindo isso, pode se tornar um filho de Deus e ficar no reino de Deus. Vai ter no futuro só as pessoas que querem seguir Cristo. Os outros vão ser separados. É o plano do Senhor. Parece difícil, mas é porque Ele quer o povo dele viver em paz, sem guerra, sem ninguém roubar, sem ninguém para fazer qualquer tipo de maldade, entende? Às vezes é difícil pensar assim, mas é verdade de Deus. Do outro lado, identificamos o povo, vamos identificar o rei. Quem vai ser o rei? Jesus Cristo. Este Deus que é homem, que conhece o que nós precisamos em nossas fraquezas, dificuldades, que é justo, mas também tem misericórdia, que tem poder, mas também nos permite participar nas coisas do mundo. E Ele vai fazer tudo correto. Não vai ter mais eleições. Não sei se vocês estão de vez em quando olhando Donald Trump e Hillary Clinton, tudo isso que está acontecendo, que bagunça. Mas não vai ter mais disso. Não precisa mais. Quem vai reinar? Jesus Cristo.
Ele tem poder, autoridade, sim. Ele é sábio. Ninguém quer eleger qualquer pessoa na rua. Você quer alguém que pode fazer a coisa correta. Você acha que ele pode? Sim. Você acha que ele vai te representar bem? Ele morreu em seu lugar. Mostrou o amor dele para sempre. Você podia escolher alguém melhor do que Jesus Cristo? Não tem como. A Bíblia diz que o mundo vai ser recriado de novo. Perfeito. Jesus Cristo vai reinar. Em lugar de eu ir onde Ele está, Ele vai estar conosco. Mas uma coisa que nós precisamos entender. A justiça perfeita e final só é possível no universo onde tem um Deus perfeito que vai, no final, resolver tudo. E nós temos este universo. O universo em que nós vivemos é o universo criado por Deus que um dia vai resolver tudo. Eu tenho alguns amigos que são ateus, não muitos, mas quando eu era na faculdade eu tinha um bom amigo que era ateu. E nós tivemos muitas conversas sobre Deus e essas coisas. E uma vez eu falei para ele, olha, se você está correto, eu estou errado. Não existe nenhum Deus. Daqui a uns anos, nós vamos morrer. E se você está correto, já era, acabou. Você não tem o prazer de dizer, sim, eu falei. Porque nós dois vamos ser mortos. E você vai ter o que na sua vida? A paz ou problemas? Saúde ou não? Você não sabe. A sua vida pode ser um sofrimento. Mas eu vou ter a pessoa de Deus comigo para me ajudar. Ainda se tiver uma dificuldade, eu tenho Ele comigo para me acompanhar em todos os momentos. E se alguma coisa errada acontecer, eu sei um dia Ele vai cancelar o mal, Ele vai fazer o bem, vai ter justiça. E você não tem nenhuma esperança de justiça. Todos os males que já aconteceram, não tem como resolver. Se não existe um Deus para resolver um dia. E se eu estou correto e você errado, eu vou ganhar tudo. E você vai perder tudo. Se você está correto, vou perder nada. Vou viver uma vida boa, fazendo o que é moral, o que é correto. Vou ficar alegre com minha família, porque funciona bem. As regras de Deus funcionam neste mundo. Funciona para meu bem. E você vai ganhar nada. Você vai perder tudo. Nós temos, graças a Deus, o universo criado por Deus que nos ama. E um dia Ele vai reinar para sempre. Ele vai fazer de novo o que Ele começou naquele jardim de Éden, com Adão e Eva. E nós vamos ter uma segunda chance para a eternidade. E esta vez não vai ter problema. Porque só vai estar lá a pessoa que já decidiu. E não vai ficar aquela tentação e tem que decidir para Deus ou não. Porque todos já decidiram. Nós vamos ser como os anjos que decidiram para sempre ficar com Deus. E nós vamos ter um futuro seguro em Deus. E a justiça de Deus vai chegar. A Bíblia diz que isso é verdade. Pode passar mais um pouco. Aqui. O Filho de Deus se tornou homem para permitir que os homens se tornarem filhos de Deus. Este é o propósito de Jesus para a sua vida. Talvez você está aqui hoje à noite, um filho do Senhor, um filho de Deus. Eu quero que você está encorajada, que Deus tem um plano.
E nós podemos passar por problemas, mas Ele vai restaurar tudo. Ele vai reinar um dia e nós vamos entrar na recompensa para nossos sofrimentos e dificuldades aqui. E quem fez mal, Deus vai tratar disso, vai cuidar disso. Vai existir a justiça final. Mas a pessoa que está aqui hoje à noite e talvez está com dúvidas, eu tenho uma palavra importante para você. São os filhos de Deus que vão entrar no reino, não qualquer pessoa. E para ser filho de Deus, você tem que decidir. Sim, eu quero. Porque é isso que Deus quer. Ele quer as pessoas que querem Ele mesmo. Decidindo assim, você pode entrar na família de Deus, entrar no reino do Senhor. Mas é importante fazer isso. Então, você tem a oportunidade hoje à noite de decidir. Sim, eu quero entrar naquele reino. Eu quero que Cristo me restaurar hoje. Eu quero entender melhor a revelação de Deus em Cristo. Eu quero que Ele me restaurar, pagar os pecados. E você pode hoje à noite. Então vamos orar. Se você está aqui hoje à noite, um crente, vamos orar em favor das pessoas que não conhecem a Cristo. Se você conhecer alguém que precisa de Cristo, vamos tomar uma decisão neste ano de tentar falar sobre Jesus Cristo com esta pessoa.